No programa de hoje vamos conhecer a Ram Classic, uma grande picape V8 com preço de Hilux. E ainda o Fiat Cronos 1.0, um dos sedãs mais baratos do Brasil. E o Kia Niro, um SUV híbrido com design bem diferente e que faz 22 km por litro. Seja muito bem-vindo ao programa 4 Rodas. Eu sou Henrique Rodrigues e hoje nós vamos passar por carros de segmentos muito diferentes e com números de consumo também muito diferentes. E para começar, nós temos a Ram Classic, que é a picape grande mais barata do Brasil. Ela tem exatamente a mesma mecânica das Ram 1500 convencionais, só que o preço é das picapes médias diesel mais completas. Quem vai te explicar todos os detalhes é a Isadora Carvalho. Você pode ter a picape mais potente do Brasil pelo preço de uma Hilux? A resposta é sim, e eu tô em cima dela. A Ram Classic tem motor V8 que rende até 400 cavalos, o dobro de muita picape média do mercado. Mas eu tô aqui para te mostrar se vale o investimento, afinal ela não é nada econômica, só roda na gasolina e mesmo sendo maior que as médias, carrega cerca de metade da capacidade de carga. Vamos descobrir comigo? Para muitos, esse lugar que eu tô gravando hoje é bem familiar. Eu tô no Parque Vila Lobos, um dos principais parques de São Paulo. Mas você deve estar se perguntando, por que a gente optou por gravar em um local tão urbano? A resposta para isso é que, por mais louco que isso seja, a Ram Classic tem uma proposta mais urbana. Isso porque os pneus, ao invés de serem de uso misto, são de uso para o asfalto. E a capacidade de carga é menor do que numa Fiat Strada. Dito isso, vamos falar um pouco da proposta dessa picape e também do seu design. A Ram Classic trata-se da quarta geração da 1500, que foi lançada nos Estados Unidos em 2008. E ela convive com a quinta geração da picape, que é vendida aqui como 1500 Rebel. E vender duas gerações do mesmo modelo simultaneamente foi uma decisão bem acertada da Ram. Afinal, a marca mal dá conta de atender os pedidos para os 3 modelos que tinha em linha. E mais um modelo é mais do que bem-vindo, não é mesmo? Mas a Classic, além de ser mais um modelo na linha, também assume um papel importante que é de picape de entrada. E ela está à venda por cerca de R$350 mil, a colocando como rival de picapes médias do mercado, como Hilux, Amarok e S10. Bom, eu te falei que essa geração não é das mais novas, data de 2008 e isso se reflete no design. Vamos ver? Os faróis têm projetores com dupla função e são halógenos. Os LEDs estão restritos apenas aos DRLs. As duas peças de iluminação ficam abaixo da linha superior da grade e surgem como uma continuação natural dos paralamas. Esse recurso de design até pode ser uma novidade nos anos 2000, mas em pleno 2023 isso soa um pouco ultrapassado. O capô tem essas linhas mais musculosas e duas entradas de ar falsas, e ele é exclusivo para os mercados da América Latina. O tamanho da roda impressiona, elas são de aro 20 e tem perfil dos pneus muito parecido com o da 1500. A diferença é que por lá eles são calçados em aro 18, mas ela também pode ser em prata na versão de entrada
Laramie. Assim como as rodas, outros elementos da carroceria, como a grade frontal, podem ser pintadas em preto ou cromado, dependendo da versão. Já que estamos com a picape de lado, eu vou te mostrar o porte dela e o tamanho também impressiona. São 5,81 m de comprimento, mais de 2 metros de largura, quase 2 metros de altura e o entre-eixos tem 3,51 m. É mais que o tamanho total de muito carro por aí. Comparada com a 1500 Rebel, ela é 11 centímetros menor. Mas não se engane, ela é bem maior do que parece. Ela é cerca de 50 centímetros maior do que a maioria das picapes médias do mercado. E também é mais de meio metro maior no entre-eixos, o que faz uma diferença tremenda lá dentro. Esses úteis estribos laterais que eu tô apoiada aqui são fixos e de série. Mas se você quiser aqueles estribos elétricos que estão presentes na 3500, você vai ter que pagar a parte, porque eles são vendidos como acessórios. As lanternas são compostas por 15 lâmpadas de LED, mas não por isso elas são modernas. O seu visual é bem antiquado, mas elas agradam no dia a dia. Agora vamos falar de caçamba. A capacidade volumétrica aqui da Ram Classic é de 1.424 litros. Ela só não é maior do que a Ram 3.500, mas a capacidade de carga decepciona e ela é muito menor do que as médias, com 531 quilos. Ela é menor ainda do que a capacidade de carga de uma Fiat Strada, que chega a 720 quilos com cabine simples. Porém, a capacidade de reboque é invejável. Ela leva até 3,5 toneladas, tornando-se a picape média com a maior capacidade de reboque do mercado. Como vocês podem ver, essa unidade não é equipada com capota marítima e ela é vendida como acessório. Também é possível comprar a capota elétrica, que traz muito mais vantagem para o dia a dia. Aqui embaixo, como vocês podem ver nas imagens de cobertura, tem uma espécie de uma prancha que pode ser montada com esses bancos rebatidos, que permite que você coloque um colchão de solteiro aqui dentro. O nosso fotógrafo Fernando Pires testou, ele tem 1,79 m e na largura o pé dele ficou para fora, portanto não é dos locais mais confortáveis para dormir, mas é bem possível numa emergência. Conforme eu destaquei no vídeo de apresentação da Ram Classic, que você pode conferir clicando no card aqui em cima, a posição de sentar aqui atrás é bem mais confortável do que nas picapes médias. Isso não é só porque o entre-eixos é bem maior, é também porque o banco é um pouco mais comprido. Isso faz com que o ângulo do meu quadril até o meu joelho não fique tão elevado. E isso pode ser combinado com o fato de que o assoalho não está tão elevado, fazendo com que a minha perna não fique tão levantada, tornando a minha posição aqui atrás bem desconfortável, principalmente em viagens mais longas. O passageiro do meio é privilegiado por conta desse túnel central, que é bem largo, mesmo sendo elevado. O que prejudica aqui é que ele não é tão comprido como para quem viaja nas extremidades, e aqui atrás também não é tão confortável. E aqui atrás a gente também encontra elementos que remetem ao fato de que essa geração é dos anos 2000, como a ausência de entradas USB, tanto as normais, imagina a USB-C, não tem nenhuma, tem apenas saídas de ar-condicionado aqui, bem tradicionais, sem nenhum estilo por aqui. Aqui eu encontro também uma tomada 12 volts. O nome Classic tem um porquê e há alguns itens aqui
que remetem ao clássico dentro da cabine. E um deles é esse pino cromado aqui, que remete às antigas picapes americanas full size lá da década de 90. A cabine, como vocês podem ver, é mais simples do que é padrão na linha RAM, que conta até com madeira legítima, no caso da 3500, por exemplo. Por aqui, o couro é legítimo, mas não há madeira legítima por aqui, apenas imitação, tanto aqui no painel quanto nas portas dianteiras e traseiras. Os assentos, inclusive, têm ventilação e aquecimento. E o couro legítimo também está presente aqui no revestimento desse grande porta-objetos central, que está dividido em duas etapas. Aqui, inclusive, é onde tem as entradas USB para conexão com o Apple CarPlay. E aqui embaixo cabe até um laptop de cerca de 15 polegadas. A central, como eu comentei, tem conexão com o Apple CarPlay e Android Auto, mas apenas por cabo, só tem USB normal, convencional, e ela tem tela de apenas 8,4 polegadas. Mas a operação é intuitiva e a resolução me impressionou. O quadro de instrumentos tem 6 mostradores analógicos e uma tela central colorida, mas ele realmente remete a uma geração mais antiga, comparando, por exemplo, com a 1500. A 1500 também tem aquela central com tela vertical, que é bem mais moderna, mas não dá para exigir toda essa modernidade numa geração que estreou em 2008. Conforme eu já destaquei, o acabamento é mais simples e o plástico rígido predomina, mas as peças são bem encaixadas e tem boa textura. Também destaco essa parte aqui com a costura aparente, que também é plástico, mas o toque é bem interessante. Agora vamos dirigir, que o que importa nessa picape aqui é o motor V8 e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Antes de dirigir essa picape aqui, eu quero mostrar para vocês como que eu faço para soltar o freio de estacionamento, que não é eletrônico, não está aqui no console central, e você precisa puxar uma alavanca aqui à esquerda, faz todo esse barulho mesmo. E para acionar, vocês vão ver aí na imagem de cobertura que eu preciso acionar com o meu pé. E tenho que ir até o final, precisa pôr força nessa perna aqui. Então isso é uma das características que mostram que realmente é uma geração mais antiga. Agora vamos dirigir. Conforme eu destaquei no começo do vídeo, essa picape aqui tem motor V8 5.7, que rende até 400 cavalos. É o mesmo motor da 1500 e, portanto, a Classic, junto com a 1500, ganham o título de picape mais potente do Brasil. Entre as rivais médias, a que mais chega perto em termos de potência é a Volkswagen Amarok, com motor V6 turbo diesel, que rende até 258 cavalos. E a novata Hilux GRS, que tem o mesmo motor da linha da Toyota preparado, rende até 224 cavalos. Isso quer dizer que essa picape aqui tem quase o dobro de potência das rivais. É muita coisa e isso se traduz no desempenho, é claro. O 0 a 100 km por hora foi cumprido em nossa pista em 8,1 segundos, um número um pouco mais lento do prometido pela fábrica de 7,7 segundos, mas ainda assim um número impressionante para esse porte de picape. É exatamente o mesmo tempo que a Amarok V6 fez em nossa pista, mas a gente tem que considerar que a Amarok é mais de 400 quilos mais leve que essa aqui. E esse desempenho impressiona no dia a dia com a picape, principalmente na estrada, é claro. As acelerações são bem progressivas e mesmo o máximo de torque, 56,7 kgfm, sendo entregue apenas aos 3.950 giros, ela se mostrou ágil, principalmente nas ultrapassagens. Esse motor traz tecnologias bem modernas, como a desativação
de 4 dos 8 cilindros com o intuito de economizar combustível. Isso acontece em velocidades constantes na estrada ou mesmo no trânsito urbano. Mas essa tecnologia não é suficiente para tornar essa picape aqui econômica. A média dos nossos números de consumo mostram 5,2 km por litro na cidade e apenas 7,8 km por litro na estrada. Esses números são bem próximos da Ram 1500, que é equipada com o mesmo motor. Fazendo um paralelo com o consumo das picapes esportivas, como a Amarok V6, que mais se aproxima da potência, as médias são de cerca de 9,5 km por litro na cidade e 12 km por litro na estrada. É uma vantagem significativa em relação a essa aqui, mas a potência é bem menor, o motor é menor, então é esperado que realmente a Amarok seja mais econômica. O sistema de suspensão é o mesmo da 1500 e usa eixo rígido lá atrás com molas helicoidais. Essa característica faz com que essa picape tenha um rodar extremamente suave e se destaque de forma positiva em relação às outras picapes médias do mercado. Porém, isso limita a sua capacidade de carga e tá aí a explicação do porquê que ela só pode transportar pouco mais de 500 quilos. As acelerações também podem ser consideradas suaves graças ao câmbio automático eletrônico com 8 marchas que tem trocas praticamente imperceptíveis. E agora um elogio ao trabalho acústico aqui da cabine. Mesmo tendo um motor V8 lá na frente, que é naturalmente ruidoso, ele invade pouco a cabine. Se bem que entusiastas como eu vão gostar de ouvir esse barulho aqui e a gente até abre a janela para isso. Depois do elogio, uma crítica pelo fato das marchas serem selecionadas por esse botão giratório aqui no console central. Era esperado que a gente tivesse aquela alavanca na coluna de direção para a seleção das marchas. E também combinaria com esses elementos clássicos que já fazem parte aqui da cabine da Classic, como o pino que eu te mostrei lá atrás, a antena que vocês estão vendo aí, que também é bem clássica e tem até um porta-moeda aqui no console central. E depois de tudo que eu te contei sobre a Ram Classic, tá na hora de eu te explicar por que ela pode ser considerada concorrente das médias, mesmo sendo bem mais potente e muito maior. Isso se dá pelo seu preço, que é mais atraente, digamos assim. Ela custa a partir de R$ 349.990 na versão Laramie, que é a de entrada. Essa aqui, que é a Night Edition, custa R$ 359.990. A Toyota Hilux GRS, que é a versão esportiva da picape média mais vendida do Brasil, custa R$ 352.250. Portanto, a Hilux é R$ 2.300 mais cara do que a Ram Classic. Pode parecer um absurdo, mas é isso mesmo. Bom, se você está considerando comprar uma picape média, eu aconselho que você pelo menos conheça a Ram Classic. Pode ser que ela seja ideal para sua garagem, isso se ela couber nela. Mas a Classic pode compensar esse tamanho avantajado que atrapalha bastante, principalmente dentro da cidade, com um desempenho invejável e com um conforto e espaço que nenhuma outra oferece. Talvez no contexto atual, as picapes grandes até façam algum sentido mesmo tendo motor V8 a gasolina. Porque as picapes a diesel elas estão um pouco encalhadas no mercado, principalmente no mercado de usados. Tem muito lojista reclamando que seus carros estão ficando no estoque por muito mais tempo do que deveria, muito mais tempo do que era comum com uma picape a diesel no passado. Talvez o gosto do consumidor esteja mudando nesse momento. Nós vamos dar uma parada agora para o intervalo, mas não saia daí porque na volta teremos o Fiat Cronos 1.0 e o Kia Niro. Estamos de volta para conhecer o substituto do Fiat Siena. É o Fiat Cronos com motor 1.0, um dos sedãs mais baratos à venda no Brasil. E quem vai te contar tudo o que esse carro tem e o que ele não tem
é a Isadora Carvalho. Atualmente, receber o título de sedã mais barato do Brasil não é uma honraria tão grande. Afinal, há uma escalada de preços no Brasil. E o Fiat Cronos 2023 parte de R$80 mil. Mas não é só por isso que ele deve ser considerado. Ele tem outros atributos que eu vou te mostrar agora. Vamos comigo? Eu estou aqui com a versão Drive, uma opção acima da de entrada, equipada com motor 1.0, 3 cilindros e câmbio manual de 5 marchas. E eu vou te contar daqui a pouco por que essa versão deve ser mais considerada. A Fiat trata o Cronos 2023 como reestilização, mas as mudanças no design são bem sutis. O para-choque, inclusive, é o mesmo, diferente do irmão Argo, que teve a peça completamente substituída. Para você diferenciar o novo Cronos do modelo anterior, são essas duas aletas cromadas aqui na grade. Antes era uma só. Os faróis são halógenos, como é esperado nessa categoria de sedãs compactos. E nessa versão Drive há essa assinatura em LED que não está presente na versão de entrada. Aqui também há a ausência de faróis de neblina, que só estão presentes na versão topo de linha Precision. Aqui na lateral, destaque para as rodas que tem novo desenho e aqui na Drive elas são de 15 polegadas de aço com calotas. Na de entrada elas são de 14 também com calotas e apenas a topo de linha conta com rodas de liga leve de 16 polegadas. Mas como é tradição dentro da própria Fiat, essa versão Drive conta com um pacote de opcionais que inclui as rodas de liga leve de 15 polegadas. E esse pacote tem ainda câmera de ré e retrovisores elétricos e aumenta a conta em R$ 2.972. Na linha 2023, as dimensões não mudaram e ele tem um bom porte, são 4,36 metros de comprimento total e está dentro da média do segmento. O Hyundai HB20S, por exemplo, tem 4,32 metros e o Onix Plus é um pouco maior, com 4,47 metros. Mas nesse segmento de sedãs, o que interessa mesmo é espaço interno. O seu entre-eixos é o mesmo do Argo, mas ele não deve tanto em espaço e eu vou te mostrar daqui a pouco. Aqui na traseira, nada de mudanças em design. E o porta-malas continua com generosos 525 litros. Mas eu vou comentar sobre a abertura da tampa do porta-malas, que é aqui ao lado e não no centro, como de costume. Portanto, algumas vezes você vai se confundir para abrir aqui. Esse espaço com certeza vai te agradar, pois ele é um dos maiores da categoria. O Chevrolet Onix, por exemplo, tem 500 litros e o Hyundai HB20S tem 475 litros. O único senão aqui são essas estruturas que a gente chama de pescoço de ganso, que acabam atrapalhando volumes maiores aqui dentro. Agora vamos lá para dentro que eu vou te mostrar se ele é tão espaçoso quanto o porta-malas. São 2,52 metros de entre-eixos e o Cronos oferece um bom espaço interno e são 90 centímetros de espaço para pernas aqui. Ele só perde para o Onix Plus, que oferece 92 centímetros, mas é pouca a diferença entre eles. Esse banco está ajustado para mim, que tem 1,74 m, e como você pode ver, eu viajo com muito conforto aqui. Mas não dá para dizer o mesmo de quem viaja aqui no meio, graças a esse túnel central elevado e principalmente a esse console central que invade a área dos pés. Portanto, há conforto apenas para quem viaja nas extremidades. Outro atributo que contribui para o bom espaço aqui atrás são os bancos dianteiros mais finos. E quem viaja aqui também tem a comodidade de uma entrada USB tradicional, uma só, e só está disponível aqui na Drive. Bom, mas não espere saídas de ar aqui atrás.
e nem um acabamento muito esmerado aqui nas portas. Tem uma textura aqui, mas é tudo plástico rígido e não há nenhuma peça emborrachada ou mesmo forrada em tecido. Agora vamos lá para frente que eu vou te mostrar o único item que mudou na linha 2023. A única alteração estética aqui do interior do Cronos 2023 é o volante, que ele herdou do Pulse e tem esse centro menor e o logo maior. E sem dúvida ele é muito mais harmônico do que o volante do modelo anterior. Há um bom acabamento aqui, com peças bem encaixadas e sem rebarbas, e inclusive com uma boa textura, mesmo sendo plástico rígido e não tendo nenhuma peça emborrachada por aqui. Mas existem alguns aspectos que deixam a desejar e acabam entregando a idade do projeto. Um deles é a ausência de um suporte para celular. Ele fica sempre mal colocado por aqui, exatamente porque não tem um espaço exclusivo. E outra coisa são esses porta-copos bem estreitos e apenas garrafas bem finas como essa aqui cabem por aqui. Portanto, aquela sua garrafinha um pouquinho mais bojuda não vai entrar. Outra coisa que incomoda por aqui é que quando eu conecto o Apple CarPlay por cabo, a área de visualização é ainda menor por conta de uma moldura que é própria aqui da central multimídia. Vale dizer que ela tem uma operação intuitiva e os grafismos também agradam, mas ela deveria ser voltada para o motorista e assim beneficiar a ergonomia ao dirigir. Agora vamos dar uma volta comigo para ver se esse sedã, mesmo com motor 1.0 aspirado, anda bem. O motor 1.0 Firefly, que equipa agora o Cronos, é o queridinho do grupo Stellantis, que é o dono da Fiat. Isso porque só em 2022 ele equipa o 208 e o recém-lançado C3 e ainda está no Argo. Mas esse motor tricilíndrico tem seus atributos para ser tão queridinho assim. A sua principal característica é entregar o máximo de torque, 10,7 kgfm, que inclusive é o maior entre os rivais, a uma baixa rotação, 3.250 RPM. E essa foi a intenção da Fiat ao equipar esse motor com apenas 2 válvulas por cilindro, enquanto no mercado o padrão dos motores tricilíndricos são 4 válvulas por cilindro. E essa condição faz com que o motor trabalhe boa parte do tempo perto de 2.000 RPM, o que faz com que ele seja mais econômico e também menos ruidoso. E isso é muito perceptível aqui dentro da cabine. Aqui no volante, essa agilidade da motorização agrada, principalmente na rodagem urbana, mas na estrada a história é outra. Em rodovias com pista dupla, como essa que eu tô aqui, a Castelo Branco, eu senti acelerações progressivas e o motor até dá conta do recado. Agora, em rodovias com pista simples, onde será necessária uma ultrapassagem, é nítida a morosidade desse motor. E isso foi sentido em nossa pista, tanto no desempenho de 0 a 100, quanto nas retomadas, que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes, eu quero te lembrar que esse motor 1.0 aspirado é o menos potente do mercado. Ele rende até 75 cavalos, enquanto o Onix Plus rende até 82 cavalos e o Hyundai HB20S rende 80 cavalos. O 0 a 100 desse Cronos aqui na nossa pista foi de lentos 16,3 segundos, enquanto o seu concorrente da Hyundai cumpriu em 14,5. E o resultado das retomadas só comprovam a morosidade que eu comentei com vocês nas ultrapassagens. A retomada de 60 km por hora a 100 km por hora foi de 14 segundos. E lentos 22,8 segundos de 80 km por hora a 120. Vale um elogio aqui em relação à boa ergonomia. É fácil encontrar uma boa posição de dirigir graças aos ajustes de altura, tanto do volante
quanto do banco. E os comandos aqui nesse novo volante também facilitam o dia a dia. Durante a minha convivência com o sedã, uma coisa que foi muito perceptível no dia a dia foi o acionamento longo da embreagem, que é muito característico e histórico da Fiat, mas me impressiona que essa característica continue persistindo mesmo em projetos modernos como o Cronos. E esse mesmo acionamento longo eu também senti nesse câmbio manual com 5 marchas. Os engates são longos e pouco precisos, e isso atrapalha a agilidade do motor. Em relação à estabilidade da carroceria, é notável que o conjunto de suspensão foi muito bem trabalhado e cumpre muito bem o seu papel, que é privilegiar o conforto. A vibração, mesmo em pisos mais acidentados, é bem filtrada para todos os ocupantes, tanto aqui na dianteira quanto na traseira. E o conjunto de suspensão também é competente ao segurar a carroceria em curvas, porém nas mais acentuadas a carroceria rola um pouco mais do que deveria. O consumo desse novo conjunto mecânico agrada principalmente na condição urbana, que é a condição que esse sedã mais deve rodar. Ele fez 13,1 km por litro na cidade e 16,4 km por litro na estrada. Ele perde por pouco do HB20S, que faz 13,2 na cidade e 17 km por litro na estrada. O Cronos Drive custa R$ 84.490, enquanto a versão básica custa R$ 80.490, portanto, uma diferença de apenas R$ 4.000. E esse investimento extra nessa versão aqui se justifica porque é a partir dela que está disponível a central multimídia com tela de 7 polegadas e conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. A versão básica não traz nem rádio AM/FM. E essa versão aqui ainda conta com monitoramento da pressão dos pneus, sensores traseiros de estacionamento e vidros elétricos traseiros. O pacote de equipamentos é bom, mas fica devendo itens importantes, inclusive de segurança. Aqui só tem airbag duplo. Os airbags laterais não estão disponíveis nem como opcionais. E os controles de tração e estabilidade só podem ser comprados à parte. E o pacote custa quase R$ 2.000. Para você ter uma ideia da diferença no pacote dos equipamentos em relação aos rivais, o Onix Plus e o HB20S já tem de série 6 airbags e controle de tração e estabilidade desde a versão de entrada, e o preço é bem próximo do Cronos. Para concluir, o Cronos Drive completo, com todos os opcionais, fica até mais caro que os rivais e ainda perde em desempenho e consumo. Porém, ele é agradável de dirigir, tem o maior porta-malas da categoria e ainda tem um design atual. E todos esses atributos, aliados a um motor mais econômico, podem alavancar as vendas do sedã, que já está na vice-liderança do mercado. O Fiat Cronos não é um carro muito equipado, mas é uma das opções mais acessíveis para quem precisa de um carro familiar. Porque ele tem preço de hatch, mas ele tem um bom espaço interno e principalmente um grande porta-malas. E quem precisar de mais potência pode comprar uma versão com motor 1.3. Agora nós vamos conhecer um SUV bem diferentão e muito econômico. O Kia Niro é uma alternativa muito menos conservadora a um Toyota Corolla Cross híbrido, porque ele tem mesma dimensão, mesma mecânica, basicamente, mas o design dele não passa despercebido por aí. Quem vai te mostrar todos os detalhes é o Eduardo Passos. Faz pouco tempo que a Kia lançou aqui no Brasil um SUV médio novo, o Sportage. Agora ela acaba de lançar um outro SUV médio que também é eletrificado e também tem um estilo bem diferente. Só que o Kia Niro vai bem além disso. Ele é um carro tão econômico que a gente correu para testá-lo e comprovar não só os dados de consumo dele, mas também que esse aqui é um produto excelente em diferentes aspectos. Vem comigo que eu te mostro tudo. Mas agora chega de papo e vamos falar sobre o novo Kia Niro, que é o terceiro carro eletrificado da Kia no Brasil e o primeiro híbrido convencional. Até por isso,
A primeira vez que eu ouvi falar dele, eu pensei que ele fosse mais caro que o Sportage, que é um híbrido leve. Só que na verdade é o contrário. A versão básica do Niro, a EX, custa R$ 204.990 e já tem bastante coisa. Essa aqui é a topo de linha, a segunda versão, que é a SX Prestige, que custa R$ 239.990 e tem ainda mais equipamentos. Eu já vou te contar o que muda nas duas versões, mas o mais importante é justamente o que não muda, a mecânica. Aqui no Brasil, o Kia Niro vai ser sempre vendido na variante híbrida convencional, que é bem parecida com a do Corolla Cross. A gente tem um motor 1.6 aspirado e um outro motor elétrico que somam 141 cavalos e 27 kgfm de torque. É bastante torque, é uma potência razoável, mas acima de tudo, ele tem uma quantidade boa de torque e é um torque que vem cedo, muito por conta do motor elétrico. Então o Niro tem um quesinho assim de carro a diesel que eu acho bem legal para a cidade. É óbvio que você não vai ter um desempenho de carro de corrida, mas você vai ter principalmente um torque que vem bem cedo, aquela coisa meio típica de motor diesel. E além disso, você vai ter muita economia. Esse carro, na cidade, faz 21,7 km por litro de gasolina. Isso não é dado oficial não, isso é o nosso teste. Quando a gente viu os dados em metro, que inclusive são piores do que o que a gente obteve na nossa pista de testes, a gente correu para ver se era tudo isso mesmo, e na verdade era mais. Como um bom híbrido, na estrada o consumo é um pouquinho pior, são 20,2 km por litro. Excelente, né? Daqui a pouco eu vou dirigir o Niro e vou te contar de onde que vem essa mágica. Mas mesmo antes da gente ter noção de quão econômico esse carro é, ele já impressiona bastante pelo visual. E aí é um misto de mérito com uma falta de juízo no bom sentido da Kia. Porque tanto ela quanto a Hyundai vem apostando pesado em um estilo diferente. De vez em quando dá errado, a gente sabe bem. A Hyundai, por exemplo, aqui no Brasil andou lançando carros que não agradaram nem um pouco em termos de estética. Mas no caso do Niro, eu ouvi inclusive de vocês, leitores da Quatro Rodas, elogios. As primeiras vezes que a gente falou desse carro, as primeiras vezes que a gente postou vídeos e fotos, muita gente gostou do que viu. Aqui na frente, o que mais me agradou foi esse filete aqui, que vai de uma ponta a outra do capô e dá a impressão de ter lâmpadas, mas na verdade não tem, ele é simplesmente estético. Todo o conjunto de iluminação do carro está aqui embaixo. A gente tem essa DRL bem marcada, bem legal, que também serve de seta. E os faróis estão aqui, ó, em projetores de LED. Inclusive, os projetores de LED são exclusivos da versão topo de linha. E talvez seja o grande pecado da versão básica. Um carro de R$205 mil não deveria ter faróis halógenos. Mas é aquilo que eu sempre falo. No fim das contas, gosto é gosto, mas a gente tem que valorizar as marcas que ousam, que saem do lugar comum e tentam encontrar um novo estilo. No caso do Niro, particularmente me agradou. Mas o destaque mesmo está na traseira do carro. Repara nessas lanternas que tem um formato de bumerangue e são bem verticais. Elas podem até lembrar, talvez, o Ford Focus, né? E elas ficam completamente na coluna C, deixando a tampa do porta-malas totalmente limpa. Inclusive as setas ficam aqui embaixo, em cima do difusor. Eu acho que é justamente essa orientação vertical das lanternas que deixa a traseira do Niro mais empinada e dá a esse carro a impressão de ser um pouco maior do que ele realmente é. Outra coisa que eu quero saber é se vocês concordam com essa minha impressão de que esse é um carro atento aos detalhes. Por que eu estou dizendo isso? Sabe aquele carro que é bacana, é bonito, mas sempre tem alguma falha no projeto que quebra a harmonia? Eu não consigo ver isso aqui. Até a antena barbatana, o aerofólio, tudo é harmonioso, tudo é bem casado. E mesmo que você não perceba, vai te dando aos poucos a impressão de você ter realmente um produto premium, um produto que valoriza o dinheiro que você vai gastar para comprá-lo. Mas a cereja do bolo, assim, em termos estéticos, tá aqui, ó. Esse aqui é o Aeropillar, que é a forma que a Kia chama essa coluna C, que tem função aerodinâmica e pode ser pintada em cores diferentes da carroceria nessa versão aqui, sem custos adicionais. Aqui nessa configuração ela está em preto, mas tem a opção de pintá-la até de laranja. E aí fica a gosto do cliente. Se ele quiser um carro monocromático, tem. Se ele quiser fazer uma combinação bem chamativa, tem também. A própria montadora, ela está curiosa para ver como que vai ser a recepção
desse acessório aqui pelo cliente, porque o público-alvo do Niro é aquele cara já na faixa dos 40, 50 anos, que muitas vezes não é muito chegado nesse tipo de coisa não. Mas independentemente se a coluna tá colorida ou não, a função aerodinâmica se mantém. Por aqui a gente tem uma passagem de ar que colabora para que o arrasto do carro não seja grande, o que obviamente é essencial para a gente ter esse número tão legal de consumo. Se por fora o Niro é bem único, aqui dentro o interior dele é bem parecido com o do Sportage e praticamente idêntico ao do Kia EV6, que é um carro elétrico bem mais caro. São duas telas de 10,25 polegadas que estão unidas sob uma mesma moldura com um design bacana. E olha que engraçado, o quadro de instrumentos do carro é uma versão de cristal líquido do quadro de instrumentos do novo HB20 topo de linha. Ou seja, o grafismo que a gente tem aqui é praticamente igual ao do HB20, mais caro, só que como isso aqui realmente é um painel de cristal líquido mesmo, ele tem um pouco mais de capacidade de exibir as informações importantes, principalmente ligadas à automação veicular e o fluxo energético do carro. Outra coisa que só a versão topo de linha tem é esse disco giratório aqui no console central, que substitui a alavanca de câmbio e o teto solar. Mas as duas versões do Niro vêm com essa barra horizontal que para mim é uma solução bem elegante. Ela, mediante o toque aqui ó, no touchscreen, varia entre os comandos das duas zonas do ar-condicionado e os comandos da multimídia. Mais uma vez, eu achei uma solução elegante porque realmente é um mecanismo engenhoso, a fonte tipográfica aqui, assim como da central multimídia, é bem bacana, mas a gente sabe que o comando touchscreen sempre é um pouco pior do que um comando com botão físico. Então quando você está dirigindo, é difícil de acertar o local certo que você tem que encostar para alternar entre o ar-condicionado e a multimídia. É por questões assim que eu acho, não só eu, né, mas muita gente, que os botões físicos estão voltando para ficar, porque eles são invariavelmente mais práticos de serem operados quando você tem que concentrar na estrada. E além disso, mais uma vez, atenção aos detalhes. É uma cabine que tem pouquíssimo plástico duro. Aqui em cima a gente tem uma textura emborrachada bem legal. A gente tem uma iluminação aqui que de dia não fica tão visível, mas à noite dá um clima, dá um tchan a mais na cabine do Niro. E até na lateral das portas a gente tem uma textura de carbono escovado que vai construindo essa ideia de um interior mais luxuoso mesmo, né? Luxuoso é a palavra. E com um detalhe bem bacana, esses bancos, por exemplo, né, que são um tecido chamado Altaica, eles também são feitos à base de eucalipto. Muita coisa aqui dentro desse carro vem de material reciclado. É, obviamente, um lugar comum da indústria hoje em dia, essa busca pela sustentabilidade, mas a Kia está conseguindo fazer isso de uma maneira bem legal, mostrando que dá para ser sustentável, dá para reaproveitar coisas que antigamente seriam lixo e ao mesmo tempo montar um produto de ótima qualidade com esse tipo de matéria-prima. Agora vamos dar uma voltinha no Niro e logo de cara um detalhe interessante, o câmbio não tem marcha ré. A movimentação para trás é feita 100% pelo motor elétrico, que simplesmente inverte o sentido de funcionamento. O motor elétrico ele tem 43 cavalos e 17,3 kgfm. Parece muito torque em relação à potência e é isso mesmo. E assim, a gente está falando de um híbrido convencional, ele não tem conexão à tomada. Então, como as baterias são recarregadas apenas pelo 1.6 funcionando de gerador ou da energia que vem das frenagens, o motor elétrico vai comandar o Niro sozinho em situações como essa. Baixas velocidades, esse para e anda da cidade. E aí, ó, olha que coincidência, entre aspas. Onde que os motores a combustão são mais ineficientes? É nesse cenário. Então é por isso que é na cidade que o consumo dele impressiona tanto. Porque o motor elétrico, que é invariavelmente mais eficiente que o motor a combustão, está atuando justamente onde o motor a combustão não se sai tão bem. E esse torque, claro, também, além do consumo, melhora a dirigibilidade. Então, ó, a gente está chegando num semáforo vermelho e eu vou te mostrar como que a retomada desse carro é bem legal. Ó, já abriu para virar à direita e ó, ele vai tranquilo. Quando a gente chega nessa faixa de velocidades ali, por volta de uns 50 km por hora,
o carro já começa a funcionar num regime híbrido. Daí em diante, o motor 1.6 assume o grosso do movimento e o motor elétrico, ele, além de dar um up no torque quando necessário, como por exemplo, vou ter que pegar uma alça de acesso, tenho que dar uma pisada no acelerador, ele também contribui para permitir que o motor a gasolina sempre opere na faixa ideal de eficiência. Inclusive, o fato de a gente ter um motor elétrico aqui dando esse suporte permite aos engenheiros que configure esse motor para funcionar de uma maneira menos versátil, mas mais econômica. Porque se você tem que fazer um motor para cuidar sozinho do carro o tempo inteiro, ele não consegue focar tanto onde ele é eficiente. Aqui isso não acontece. O motor do Niro, ele consegue sempre estar bem perto do pico de eficiência dele. Então, com base nisso, dá pra gente dizer que na cidade o Niro é um carro esperto. Ele não vai ser um foguetinho, que nem um carro elétrico, mas ele também passa longe de ser lerdo. O torque dele, como eu falei, é praticamente igual ao do Jeep Compass 1.3 Turbo, só que sem lag. Então, quando eu solicito um pouco mais do carro, ele sempre entrega. E essa plataforma K3, ela é a plataforma global daqui da Hyundai mais avançada para esse segmento. E isso fica claro também na questão do conforto. Uma característica da K3 é ter o carro mais baixo. O Niro, ele é mais baixinho, o vão livre dele também é menor. E aí é uma faca de dois gumes. De um lado, a gente tem um carro com suspensão independente nas 4 rodas e uma altura menor, ou seja, ele é bem assentado, ele é mais estável. Do outro, em garagens mais íngremes, em alguma vala, alguma rampa mais ingrata, ele pode eventualmente raspar, né? Uma coisa muito importante para quem viaja atrás do Niro é a proporção de comprimento e entre-eixos do carro. Para vocês terem uma noção, o comprimento do Niro é praticamente idêntico ao do Jeep Compass, só que são quase 10 centímetros a mais de entre-eixos. Então, aqui atrás, o espaço interno é bem legal. O banco da frente está ajustado para uma pessoa do meu tamanho, eu tenho 1,82 m, e mesmo assim, olha só, o espaço do joelho até o banco é bem generoso, é mais de um palmo, quase um palmo e meio. E um outro detalhe, repara como que o assento vem quase até o final da minha coxa. Então, o conforto é ampliado pela ergonomia dos bancos. Outra coisa que colabora é a largura do carro, então os ombros também têm um respiro e alguns detalhezinhos, como por exemplo, o fato do carregador de celular ficar aqui embutido no banco, um em cada. Então, o passageiro do meio não fica esbarrando o joelho dele no cabo USB. E outra coisa que eu confesso que não vi tanta utilidade, mas que também é anunciado pela marca, é esse aqui, ó, essa saliência que fica atrás do encosto de cabeça de quem está na frente, que serve como um porta-objetos. Dá para você colocar um objeto, uma bolsa, uma mochila aqui, desde que, claro, ela consiga encaixar no tamanho dessa sobra aqui que faz a sustentação, né? Aqui atrás, as portas têm um pouco mais de plástico duro, o acabamento é um pouquinho inferior ao da frente, mas também se mantém satisfatório. Inclusive, ó, com 2 saídas, obviamente que eu disse, bastante espaço, as luzes de cortesia e tudo mais, que mantém o alto nível do carro sem ter aquela quebra na harmonia que eu estava falando aqui no início do vídeo. Mas também não dá para fazer milagre, né? Com um entre-eixos tão farto em relação ao comprimento total e um capô que não é pequeno, acaba que o porta-malas do Niro é o escolhido para ser um pouco menor. Não que ele seja pequeno, são 425 litros, mas também ele não é tão acima da média quanto, por exemplo, o espaço da segunda fileira. Mas convenhamos, com 425 litros, dá e sobra para eu pegar a estrada com tudo que eu preciso, né? Vamos nessa! Na estrada, o desempenho do Niro não é ruim, mas também não é tão acima da média quanto na cidade. Isso acaba sendo culpa da potência do conjunto, né, que não é tão alta. Então, ele é um pouco mais lento do que o ideal nas retomadas. Por exemplo, no nosso teste de 0 a 100 km por hora, ele demorou 11,5 segundos, mesmo com aquele disparo que o motor elétrico tem nos primeiros metros.
dá para você amenizar isso um pouco apertando esse botão aqui e colocando no modo esporte. E aí você começa a controlar as 6 marchas do câmbio de dupla embreagem nas borboletas. Afinal de contas, aqui a gente não tem alavanca de câmbio. E se eu puder te dar um conselho, não vai ser use filtro solar, vai ser perca o medo do câmbio DCT. Porque a gente está falando de um câmbio de projeto moderno, com 6 marchas, caixa úmida e que funciona muito bem. Ele é bem divertido, mesmo num carro desse, que não é um carro esportivo, é bom frisar isso, ele é legal e as trocas de marcha são feitas de uma maneira muito suave e que permitem, caso você precise, ter um carro mais esperto. Mas idealmente o negócio é colocar no modo eco e deixar que ele faça a gestão dos 2 motores da maneira mais ideal possível para você economizar combustível. E o foco aqui é conforto, e você tem esse conforto, né? A gente está numa estrada boa, então a suspensão não está sendo tão exigida, mas como eu disse, ele é um carro mais baixinho, mais bem assentado, então nas curvas ele não balança tanto. E o silêncio desse carro também é muito bom, tanto pelos motores, né, que muitas vezes estão desligados, quanto também por conta de uma espuma acústica que tem na caixa de roda, principalmente a caixa de roda traseira, e faz bastante diferença. Esse é um carro silencioso. E depois de tudo que eu falei, você pode estar pensando, beleza, o Niro é um carro bom, mas só isso faz ele ser tão econômico? Tem alguma coisa a mais? E sim, tem alguma coisa a mais. E eu tô falando do computador desse carro, né, o cérebro desse carro. Em 1 quilômetro aqui nessa estrada, eu contei o regime de condução mudando 11 vezes. Ou seja, a todo instante, a gente tem uma vastidão de sensores e um programa de computador que está analisando tudo e variando entre o motor 1.6 funcionando sozinho, o motor elétrico funcionando sozinho, ambos funcionando juntos, o motor 1.6 carregando as baterias e até mesmo tudo desligado e simplesmente a frenagem regenerativa. Se a gente tentar fazer isso de cabeça, não vai conseguir, né? Porque, na verdade, é uma potência, uma exigência de pensamento, de cálculo, que só um computador dá conta. E é por isso que um programa de computador de um carro, hoje em dia, é tão importante para valorizar o produto quanto a qualidade das peças mecânicas. Esse programa aqui, que faz essa gestão energética do Niro, me surpreendeu porque ele faz transições bem suaves, é quase imperceptível, tá? Inclusive eu tô falando com você e tô vendo aqui na tela, a todo momento o carro mudando de regime. E o resultado cabal e a prova de que tudo isso aqui funciona muito bem são esses números de consumo. Ou seja, dentro do que o conjunto mecânico permite, a gente tem um carro que é ágil, obviamente não é esportivo, mas é ágil, é confortável, é divertido de guiar e muito eficiente. E assim, se esse papo de tecnologia te agrada, se você gosta de ter um carro tecnológico e extrair todo esse potencial dele, a versão topo de linha também oferece o ADAS, né, que são os sistemas de auxílio à direção autônoma do carro. Aqui a gente tem principalmente o controle de cruzeiro adaptativo e o assistente de centralização na faixa. Então, nesse momento, o carro ele está seguindo a velocidade que eu indiquei e olha só, eu vou tirar as mãos com bastante cuidado, né? Mas, ó, ele está fazendo a curva. Obviamente, isso não é um Tesla, tá bom? Você não vai ter um carro que anda sozinho, mas é um recurso útil. E outra coisa muito importante, que essa sim também está disponível na versão básica, é o fato de haver 7 airbags no carro. Não apenas 7 airbags, né? Mas todo um trabalho de segurança, de dissipação de impacto e tudo mais, que fez com que o Niro tivesse nota máxima nos 2 testes de batida, colisão e segurança mais importantes do mundo, o Euro NCAP e o NHTSA americano. Ou seja, a gente tem um carro aqui no Brasil que tem um padrão de excelência global de segurança. É importante frisar isso, porque tem montadora que parece que acha que a vida aqui embaixo vale menos do que a vida no primeiro mundo, né? Tá tudo bem não ter airbag aqui, enquanto lá tem. Esse aspecto aqui não tem problema. O Niro é um carro excelente em termos de proteção aos ocupantes.
Se você por acaso estava interessado no Sportage e depois de tudo isso aqui, o Niro te balançou, você não está sozinho nessa não. Na verdade, essa competição interna já está rolando e como a fila de espera do Sportage está alta, os concessionários da Kia começaram a oferecer o Niro para alguns clientes e mais da metade do primeiro lote do carro já foi para pessoas que estavam esperando o Sportage. São pessoas que abriram mão de um carro mais esportivo, mas em troca receberam mais espaço interno, o mesmo nível de conforto e muito mais economia. Mas não para por aí não, ano que vem tem mais SUV da Kia novo chegando, inclusive o Sorrento vai chegar híbrido agora e totalmente renovado, tem o Cerato que vai vir reestilizado e tem o Kia V6, que é o elétrico. Grande quanto o Niro, preocupado com a aerodinâmica. Mas esse é um dos motivos para ele ser tão mais econômico do que um Toyota Corolla híbrido. Agora, chama atenção também que, se você reparar, tela, central multimídia e alguns componentes da cabine são compartilhados com alguns carros da Hyundai, como o próprio Hyundai Creta feito no Brasil. Este foi mais um programa 4 Rodas, mas não fique triste porque na semana que vem tem mais. Até lá você pode continuar acompanhando todo o nosso conteúdo nas redes sociais, no site e também na revista. E ainda tem o aplicativo da 4 Rodas que está disponível em todas as lojas de aplicativos para você baixar e continuar conferindo tudo que a 4 Rodas faz.